Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá, continuando com o nosso livro. Nós estamos lendo o livro A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso. Estou lendo aqui da editora Golden Books, tradução da Jeane Rangel. Relembrando que este livretinho aqui, ó, Sabedoria da Vida, é um texto que integra Parerga e Paralipômena, que foi publicado em 2 volumes. Dizem que foi a última obra que Schopenhauer produziu. Então este livro é muito bacana, muito interessante. Já fiz outros vídeos anteriores, veja aí a sequência, em que o Schopenhauer defende que a vida pode ser dividida em três partes, para que nós consigamos entender as diferenças fundamentais, ele diz, no quinhão que coube ao homem, que podem ser reduzidas, então, em 3 grandes classes distintas. E ele faz essa divisão do assunto, tendo como base o que Aristóteles já fez lá atrás, que dividia as bênçãos da vida em 3 classes também. O nosso autor aqui diz que, em relação aos bens da vida, a divisão do assunto pode ser a seguinte: o que um homem é, isto é, homem aqui na acepção mais abrangente da palavra, ser humano, isto é, o que ele tem por natureza, o que veio com ele. Depois, a segunda classificação é o que um homem tem, está se referindo aos bens. E depois, como terceira, é como a sociedade vê esse homem, isto é, como é que ele se situa no apreço dos outros. Também diz Schopenhauer que a primeira divisão é o que o homem é por natureza, digamos assim, tem um aspecto mais absoluto. Os outros 2 são de aspectos mais relativos. Então, eu estou dando uma olhada estou lendo em relação a essa última parte. Já falei de orgulho, se você verificar aí para trás, já falei da reputação e posição social, e agora vou falar sobre honra. A honra compõe o capítulo 4º, seção 4. Ok? Então, vou começar a ler a página 87, vou fazendo um ou outro apontamento que eu julgar necessário, e relembrando, não vou terminar esse assunto sobre honra, todo ele agora, porque ele é um capítulo bastante, é uma seção muito grande, então eu vou particioná-lo. Tá certo? Então vamos lá. Honra, seção 4. Honra. Honra é uma questão mais ampla que categoria social e mais difícil de discutir. Comecemos por defini-la. Se eu dissesse honra é a consciência externa e consciência é a honra interna, sem dúvida, muita gente concordaria, mas essa definição seria mais aparência do que realidade. Prefiro dizer, honra é, do seu lado objetivo, a opinião de outra pessoa sobre o que valemos. Do seu lado subjetivo, é o respeito a que atribuímos a esta opinião. Deste último ponto de vista, ser um homem de honra é exercer o que é frequentemente uma influência ampla, mas de modo algum puramente moral. Os sentimentos de honra e vergonha existem em cada homem que não seja completamente depravado, e honra é, em todo lugar, reconhecida como particularmente valiosa. Segue-se a razão para isso. Por e dentro de si mesmo, um homem pode realizar muito pouco. Ele é como Robinson Crusoe em uma ilha deserta. É só em sociedade que as capacidades de um homem podem ser chamadas à plena atividade. Este logo descobre isso quando sua consciência começa a se desenvolver e surge nele o desejo de ser visto como um membro útil à sociedade, como aquele, por assim dizer, que é capaz de ter seu papel como homem, pro parte virile, desse modo adquirindo o direito aos benefícios da vida social. Agora,
Para ser um membro útil à sociedade, a pessoa deve fazer duas coisas. Primeiro, o que cada um espera que eu faça em qualquer lugar e, segundo, o que a própria posição específica de cada um no mundo demanda e requer. Mas um homem logo descobre que tudo depende de ser útil, não em sua própria opinião, mas na opinião dos outros, e assim ele tenta ao máximo dar ao mundo essa impressão favorável, a qual ele anexa esse alto valor, daí essa característica primitiva e inata da natureza humana, chamado de sentimento de honra, ou, sob outro aspecto, o sentimento de vergonha, verecúndia. É isso que traz o vermelho às faces ao pensamento de ter de repente decaído na estima dos outros, mesmo quando se sabe ser inocente. Não, mesmo se sua negligência não se estender a nenhuma obrigação absoluta, mas apenas a que ele toma para si por sua própria vontade. Inversamente, nada dá ao homem tanta coragem quanto assumir ou renovar a convicção de que outras pessoas o veem com benevolência, porque isto significa que todos se juntam para dar-lhe ajuda e proteção, que é um anteparo infinitamente mais forte contra os males da vida do que qualquer outra coisa que ele mesmo possa fazer. A variedade de relações que um homem pode suportar de outras pessoas para obter sua confiança, isto é, sua boa opinião, provoca uma distinção entre vários tipos de honra, baseando-se principalmente nos diferentes procedimentos que Meum pode dar para Tum ou, novamente, no cumprimento de várias promessas. Ou, finalmente, na relação entre os sexos. Então, há 3 tipos de honra, cada uma tomando várias formas: honra cívica, honra profissional e honra sexual. É muito interessante aqui, pessoal, fazendo um comentário rápido, que o Schopenhauer destaca que a honra tem muito mais a ver com a opinião do que o outro tem sobre nós, não é? Digamos que é uma parte mais subjetiva. E por que isso? Ele destaca, basicamente, que isto é o que o outro pensa de nós, que tem a ver com essa honra, tem também a ver com a nossa utilidade no meio social. Ele até fez uma comparação com Robinson Crusoe, aí atrás, né? Muito interessante essa questão. Vamos lá, agora então ele está dizendo que tem 3 tipos de honra: a honra cívica, a honra profissional e a honra sexual. Vamos lá, página 89. Honra cívica tem a esfera mais ampla de todas. Consiste na suposição de que teremos respeito incondicional pelos direitos dos outros e, portanto, nunca usaremos meios injustos ou ilegais de conseguir o que queremos. É a condição de todos os intercursos pacíficos entre homem e é destruído por qualquer coisa que, aberta e expressamente, milite contra este intercurso pacífico, qualquer coisa, da mesma forma que suscite punição nas mãos da lei, sempre se supondo que a punição seja justa. O fundamento máximo da honra é a convicção que o caráter moral seja inalterável. Uma única ação má implica que as ações futuras do mesmo tipo, sob circunstâncias semelhantes, também serão más. Isto é bem expressado pelo uso inglês da palavra caráter, significando crédito, reputação, honra. Então, a honra, uma vez perdida, nunca poderá ser recuperada, a menos que a perda se baseie em algum erro, como pode acontecer se um homem for caluniado ou se suas ações forem vistas sob uma luz falsa. Assim, a lei fornece remédios contra a calúnia, a difamação e mesmo o insulto.
pois o insulto, embora não seja mais que mero abuso, é um tipo de calúnia sumária com a supressão das razões. O que quero dizer pode ser bem colocado na frase grega não citada por nenhum autor, do grego estin hai loidoria diabolai. É verdade que se um homem abusa de outro, ele está simplesmente mostrando não ter causas reais ou verdadeiras de reclamação contra ele. Contudo, de outro modo, ele as manifestaria como as premissas e confiaria em seus ouvintes para tirarem as próprias conclusões. Ao invés, ele dá a conclusão e deixa de fora as premissas, acreditando que as pessoas suporão que ele o fez só para ser breve. A honra cívica tira sua existência em nome das classes médias. Não se aplica igualmente a todos, sem exceção, das classes mais altas. Nenhum homem pode negligenciá-la e é uma coisa muito séria para alguém tomá-la na superfície. O homem que quebra a confiança perde o direito a ela, o que quer que faça, ou quem quer que seja, e a consequência da perda de confiança jamais poderá ser evitada. Página 91. Há um sentido em que a honra pode ser entendida como um caráter negativo, em oposição ao caráter positivo da fama. Pois honra não é a opinião que as pessoas têm sobre qualidades específicas que um homem pode possuir exclusivamente. Ao contrário, é a opinião que elas têm sobre as qualidades que se espera que um homem exiba e que ele não deve provar como falsas. A honra, portanto, significa que um homem não é especial. A fama que ele é. Fama é algo que deve ser conquistado. A honra, apenas algo que não se deve perder. A ausência de fama é a obscuridade, que é somente uma negativa, mas a perda da honra é vergonha, que é uma qualidade positiva. Este caráter negativo da honra não deve ser confundido com algo passivo, pois a honra está acima de todas as coisas ativas em operação. É a única qualidade que procede diretamente do homem que a expõe. Ela interessa inteiramente ao que ele faz ou deixa de fazer e não tem nada a ver com as ações dos outros ou com os obstáculos que eles colocam em seu caminho. É alguma coisa que está inteiramente em nosso poder. Do grego, ton e phaemon. Essa distinção, como veremos agora, identifica a verdadeira honra como diferente da honra imitativa da fidalguia. A calúnia é a única arma pela qual a honra pode ser atacada de fora, e o único modo de repelir o ataque é refutar a calúnia com aquela quantidade de publicidade e com o devido desmascaramento daquele que a emitiu. A razão por que é dado respeito ao idoso é que as pessoas idosas têm necessariamente demonstrado, no curso de suas vidas, se foram ou não hábeis em manter sua honra sem manchas, enquanto jovens ainda não foram postos à prova, embora tenham o crédito de sua posse. Pois nem o comprimento dos anos equaliza como ocorre e mesmo excede, no caso dos animais mais primitivos, nem novamente a experiência, que é apenas um conhecimento mais próximo dos meios do mundo, podem ser razões suficientes para o respeito que se espera que os jovens demonstrem, em qualquer lugar, pelos mais velhos. Pois, se fosse só uma questão de anos, a fraqueza que cerca a idade requeriria mais consideração que respeito. É, no entanto, um fato notável que os cabelos brancos sempre determinam a reverência. Uma reverência realmente inata e instintiva. As rugas, um sinal mais certeiro da idade avançada, não comandam de todo a reverência. Você nunca ouviu ninguém falar sobre rugas veneráveis, mas veneráveis cabelos brancos. É uma expressão mais comum. A honra só tem um valor indireto.
pois, como indiquei no começo deste capítulo, o que as outras pessoas pensam de nós, se nos afeta totalmente, só pode nos afetar se governar o comportamento das pessoas em relação a nós e somente durante o tempo em que com elas vivermos ou tivermos relacionamento. Mas é só para a sociedade que devemos aquela segurança que nós e nossas posses usufruímos em um estado de civilização. Em tudo que fazemos, precisamos da ajuda de outros, e eles, por sua vez, devem ter confiança em nós antes de terem algo a ver conosco. Da mesma forma, sua opinião sobre nós é, indiretamente, um assunto de grande importância, embora eu não possa ver como ela possa ter valor direto ou imediato. Esta é uma opinião também defendida por Cícero. Eu realmente concordo, ele escreve com o que Crísipos e Diógenes costumavam dizer que uma boa reputação não vale levantar um dedo para obtê-la se não fosse assim tão útil. Esta verdade foi insistida por longo período por Helvécio em sua obra-prima De Esprit, cuja conclusão é que amamos a estima, não por ela mesma, mas unicamente pelas vantagens que ela traz. E como os meios não podem ser maiores que os fins, aquele ditado, a partir do qual tanto é feito, a honra é mais desejada que a própria vida, é, como já observei, uma afirmativa muito exagerada. Tão mais, então, para a honra cívica. Página 93. A honra profissional, então ele está falando sobre os tipos de honra aqui, não é? Honra cívica nós acabamos de falar. Honra profissional começaremos e depois fica faltando a honra sexual. Eu vou terminar aqui com mais honra profissional então. Página 93. A honra profissional é a opinião geral das outras pessoas de que um homem que ocupa um cargo público realmente tem as qualidades necessárias para o adequado cumprimento de todos os deveres que pertençam a este cargo. Quanto maiores e mais importantes os deveres que um homem tem que cumprir no Estado, e maior e mais influente o cargo que ele ocupa, mais forte deve ser a opinião das pessoas sobre suas qualidades morais e intelectuais que o tornem adequado ao posto. Portanto, quanto mais alta a sua posição, maiores devem ser os graus de honra a ele prestados, expressos como são, em títulos, condecorações e no comportamento geral de subserviência dos outros para com ele. Como regra, a categoria profissional de um homem implica em um grau de honra específico que deve ser-lhe prestado, embora muita dessa honra pode ser modificada pela capacidade das massas de formar qualquer noção sobre sua importância. E ainda, aliás, maior honra é dada a um homem que cumpra deveres especiais do que ao cidadão comum, cuja honra consiste principalmente em manter-se livre da desonra. Página 94. A honra profissional demanda ainda que o homem que ocupa um cargo público deva manter respeito por seu cargo, em benefício de seus colegas e daqueles que o acompanham. O funcionário pode manter este respeito com a adequada observância de seus deveres e repelindo qualquer ataque que possa ser feito sobre o próprio cargo ou sobre seu ocupante. Ele não deve, por exemplo, omitir qualquer relatório de modo que os deveres do cargo não sejam adequadamente cumpridos ou que o próprio cargo não seja motivado pelo bem-estar público. Ele deve provar a natureza injustificada de tais ataques, reforçando a pena legal para eles. Subordinada à honra dos membros da equipe,
vem a honra daqueles que servem ao Estado em quaisquer outras capacidades, como doutores, advogados, professores, qualquer um que, em resumo, por sua graduação em qualquer assunto ou por qualquer outra declaração pública de que ele é qualificado para o exercício de alguma habilidade especial, requeira praticá-la. Em uma palavra, a honra de todos aqueles que têm um compromisso público qualquer. Sob este título está a honra militar, no verdadeiro sentido da palavra, a opinião de que as pessoas que se dedicam a defender seu país realmente possuam as qualidades requeridas que as habilitará a fazê-lo, especialmente coragem, bravura e força pessoal, e que elas estejam perfeitamente prontas a defender seu país até a morte e nunca, sob nenhuma circunstância, desertem da bandeira a que elas uma vez juraram fidelidade. Aqui usei honra profissional no sentido mais amplo do que é em geral usado, a saber, o respeito devido aos cidadãos pela própria profissão. E agora aqui o autor começa falando sobre honra sexual, que seria a terceira classificação dessa espécie, enfim, de honra também. Ele dividiu honra em 3 partes, mas como o capítulo ainda é grande, a sessão é grande para falar de honra, eu vou parar por aqui e retomo no próximo vídeo, falando daí sobre a honra sexual e, se der tudo certo, terminando esta parte deste capítulo ou desta sessão. Tá ok? Então dê like aí, continue firme e forte, me propague nas suas redes sociais e muito obrigado. Abraço!